Ok, vamos avançar então. Agora chegou o momento da gente começar a colocar os títulos. Sim, títulos dentro da nossa campanha de Google Ads. Vamos voltar então lá para a nossa campanha. A questão dos títulos, elas já estão preparadinhas aqui. Olha só, então eu fiz o URL final, eu fiz o caminho de exibição, então vou fechar ele e vou abrir agora os títulos, tá bom? Observe que os títulos eu vou ter algumas configurações diferentes, por exemplo, do caminho de exibição. Por exemplo, para mim poder aprovar um anúncio de Google Ads, eu preciso ter, pelo menos na data da gravação dessa aula, a configuração era a seguinte. O que eu preciso de tudo que eu estou mostrando aqui no meu anúncio? O que eu realmente preciso fazer para mim poder concluir o anúncio aqui? Na verdade, o correto é fazer tudo o que está mostrando aqui, né? Como eu já expliquei para vocês, e nós vamos fazer isso. Mas, se você quiser aprovar o seu produto no primeiro momento, e sem precisar criar elementos adicionais, se você quiser já antecipar e criar no primeiro momento os elementos básicos para aprovar o seu anúncio, o que você precisa? Você precisa ter pelo menos 3 títulos, ok? Você precisa ter pelo menos 2 descrições e colocar a URL final. Ou seja, colocando o URL final, colocando títulos, pelo menos 3, e colocando descrições, pelo menos 2, o seu anúncio já é aprovado, tá bom? Você já consegue colocar os recursos mínimos necessários para que o seu anúncio seja aprovado. Ok? Esse é um primeiro disclaimer que eu queria fazer, que eu tinha esquecido de fazer na aula anterior, só para você aprender. Segunda coisa, observa que conforme a gente vai colocando esses elementos aqui, ó, o URL final no caso não, mas caminho de exibição. Começa aqui, caminho de exibição, título, descrições e tudo aqui para baixo. Conforme eu vou colocando esses elementos, ele vai criando aqui do lado um preview. O meu anúncio, ele vai mostrando aqui um preview de como que o meu anúncio vai ficar aqui nessa parte de configuração. E aí eu tenho várias formas que eu posso visualizar o meu anúncio. Eu posso visualizar, por exemplo, o meu anúncio no celular, por padrão ele já vem assim, então o meu anúncio do jeito que ele está agora aqui, do jeito que ele está agora aqui não vai mostrar nada, né? Ele vai mostrar só do jeito que está aqui, ó. Título 1, título 2, uma coisa genérica, né? Não faz sentido nenhum. Mas o meu anúncio ele vai ser exibido no celular dessa forma e, no caso, no computador, se eu habilitar aqui, ó, ele vai ser mostrado no computador dessa forma, beleza? Então é dessa forma que funciona aqui o visualizador de anúncios. E aí eu tenho aqui a parte de avançar, eu vou vendo as combinações de títulos, que eu vou mostrar para você daqui a pouco o que acontece na combinação de títulos, e eu posso dar um play aqui para ele ficar tocando, ou eu posso pausar para ele parar o anúncio aqui, tá? Vamos lá, então vamos fazer tudo isso a partir de agora, então, começando com a parte de títulos. Vamos abrir então aqui. O que nós temos em títulos então? Ao abrir títulos, ele mostra para mim o seguinte, ó, inclua estas palavras-chave nos títulos para que os anúncios tenham um desempenho ideal. Então, uma regra de Google Ads que nós fazíamos já lá atrás, antes de ter essa orientação que o Google está mostrando para mim aqui, lá atrás, em 2014, 2010, quando eu fazia Google Ads, uma das coisas que eu já fazia de cara é colocar a principal palavra-chave minha aqui. E o Google está adotando isso agora e pedindo já, por padrão, ele já pede para a gente colocar aqui, ó. Então, se eu colocar essa palavra-chave aqui, passar o mouse em cima, ele está dizendo o seguinte, ó, essa palavra-chave aqui, existe uma pesquisa histórica que nos últimos 30 dias, para a configuração que foi feita, tem 2.400 pessoas em média procurando por essa palavra-chave, beleza? Ele só não me fala se isso daqui é em nível Brasil ou se é em nível segmentação de campanha. Lembra que a minha campanha não está para o Brasil todo? A minha campanha ela está rodando para Batel, um raio de 5 km ao redor de Batel. Eu acho muito pouco provável que em um raio de 5 km lá em Curitiba, no bairro Batel, eu acho muito pouco provável que existam 2.400 pessoas buscando pela palavra-chave franquia de cafeteria. Eu acho muito pouco provável que esse número represente o bairro Batel. Eu acho que é mais provável esses 2.400 ser para nível Brasil. Mas tem uma ferramenta que a gente consegue descobrir isso também, tá? Uma ferramenta que chama Ferramenta de Palavra-Chave, que você vai ter um módulo só falando sobre ela aqui no nosso curso, sobre ferramenta de palavra-chave, e lá mostra esses números em nível Brasil e em nível de cidade também. Eu vou estar ensinando isso lá nesse módulo. Se você quiser, você pode avançar para esse módulo e ver lá o módulo de ferramenta de palavra-chave, tá bom? Então, no primeiro momento, não vou me preocupar com esses números, mas eu vou me preocupar sim com a recomendação que o Google está me dando aqui. Então a primeira coisa que eu vou usar aqui é colocar
a principal palavra-chave que é minha aqui mesmo, que ele está recomendando. Franquia de cafeteria. E aí sobrou mais uma palavra que eu posso colocar ainda. E ó, observa que quando eu coloco aqui, ele já me dá um verdinho aqui e opa, ele já me dá um ok também aqui em cima, dizendo, opa, seu anúncio está começando a ganhar qualidade. Das 4 bolinhas que eu precisava preencher, uma já está preenchida, já está ok, já está de acordo aqui com a parte de relevância e qualidade do anúncio, beleza? Então aqui eu coloquei a minha principal palavra-chave aqui. E aí eu posso colocar alguns títulos. Observe que ele está pedindo para mim colocar mais 2 ainda. Lembra que eu falei que eu tenho que ter pelo menos 3 títulos? Eu tenho que ter pelo menos 3, mas eu vou tentar fazer 15 títulos, tá bom? Para deixar isso bem redondinho, para mim ganhar o máximo de relevância aqui. Eu posso começar a criar outro. Ó, vou colocar no plural a mesma palavra-chave, só que agora no plural. Franquias de cafeterias. Franquias de cafeterias, beleza? Beleza. E aí observe que novamente, ó, padrão de escrita, tudo começando com letra maiúscula aqui, cada palavra começando com letra maiúscula. E agora eu vou colocar mais uma palavra-chave aqui. Vamos colocar aqui... invista em uma franquia de... Vamos ver se vai caber? Não coube. Por uma... Ó, às vezes acontece isso, a gente fica frustrado. Por uma letrinha que sobrou aqui, eu estourei e não consigo aprovar esse título aqui. Então eu teria que diminuir essa frase. Invista em... Eu vou tirar a palavra uma. Invista em franquia de café. Aí faz sentido, ó. Invista em franquia de café. Ué, Robson, você pode colocar o número 1, ó. Invista em uma... No caso, invista em franquia de café. Faz sentido, faz. Só que o Google ele não permite que você coloque números aqui. Até permite, mas em alguns casos pode ser reprovado, tá? Eu até recomendo que você leia as políticas que estão lá, que eu já disse que tem um link aqui para você baixar lá embaixo. Em recursos adicionais, lá embaixo no final desse curso tem lá recursos adicionais no módulo, e nesse módulo de recursos adicionais tem um link sobre políticas de Google, e lá dentro das políticas tem uma política que fala sobre o que pode e o que não pode colocar nos anúncios, tá? Recomendo que você veja isso lá, tá bom? Bom, no caso aqui então, eu criei os meus 3 títulos para mim poder já avançar na criação da minha campanha. Mas como eu falei, eu vou deixar esse anúncio aqui completão, então eu vou colocar mais títulos ainda, vou colocar os 15 permitidos aqui. Dos 3 que eu criei aqui, eu vou colocar 15, tá bom? Então, só que isso eu vou voltar agora, fazer isso, na nossa próxima lição. Na próxima aula eu vou avançar dentro ainda de títulos, mas eu vou mostrar para você como que eu uso a inteligência artificial, tanto do Google quanto do ChatGPT, para fazer esses títulos aqui e até fazer um comparativo das duas inteligências para ver qual das duas é a melhor, tá bom? Te vejo na próxima lição então, até lá!